Se você quer construir ou reformar, você precisa entender como que funciona uma obra, explicar o que realmente é um projeto e o que ele precisa ter para que na sua obra não tenha dores de cabeça e você consiga economizar dinheiro. Vamos supor que você quer construir ou fazer alguma reforma, mas você não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é contratar um profissional habilitado para que ele faça um projeto baseado nas suas ideias e o que você pensa em fazer para fazer aquela reforma ou construir aquela edificação do zero. Então, esse profissional, ele vai pegar essas ideias que você vai passar para ele, fazer todo um projeto baseado nisso, e a partir daí ele vai te apresentar e vai ver o que é viável e o que não é viável fazer naquele projeto. A parte de esse projeto inicial seria um projeto de arquitetura, onde você vai compor todas aquelas ideias que foram passadas, quantos quartos, quantas salas, cozinha, se vai ter suíte, se vai ter área de serviço, se vai ter uma área gourmet, se vai ter piscina. Então, com todas essas informações, faz-se um projeto é, bem elaborado. Com esse projeto, faz a apresentação para o cliente e o cliente faz a aprovação. Com essa aprovação desse projeto, já está apto para fazer a obra? Não. A gente precisa dos outros projetos complementares. O que seriam esses projetos? Seria um projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, hidrossanitário, que é o de esgoto. Depois desse projeto arquitetônico feito e elaborado, algumas pessoas já partem para a obra, achando que vai economizar dinheiro se não fizer os outros projetos. Mas é onde está o erro. Quando você começa a obra somente com um projeto arquitetônico, o que está pensado ali é somente o que a gente vai visualizar a obra pronta, é a parte da arquitetura. Mas para que aquele projeto ali funcione, ele precisa ser pensado como é que vai ser feita a captação da água, da chuva, da cobertura, como é que vai ser feita a estrutura para suportar as cargas que tem aquele projeto, se for um projeto de primeiro pavimento, como é que vai ser suportado aquele reservatório que está na parte superior, como é que vai ser feito a hidráulica, como é que vai ser feita a alimentação do chuveiro, da pia, como é que vai ser feito a instalação da piscina. Então, todos esses projetos, eles precisam ser elaborados junto com a arquitetura para que depois desses projetos feitos, é, a gente consiga fazer com que a obra flua com mais facilidade. Então, se a gente inicia a obra somente com projeto arquitetônico, muitas coisas ficam travadas. Por exemplo, a gente vai fazer a parte da obra, mas não sabe a quantidade de pilares que vai ter ali. Então, começa a ter um exemplo. Eu estou com esse projeto arquitetônico aqui e vou fazer aqui com média uns 10 pilares, mais ou menos. Só que aí, quando a gente começa a fazer a marcação da casa, da residência, o comercial, o que for, a gente já vê que 10 pilares não é suficiente para atender aquela residência. Então já parte para 15 pilares, 20 pilares. Então aí o custo já começa a aumentar, já começa a sair do controle. Aí vai, a gente faz essa parte de estrutura. No decorrer, a gente vai e faz a parte começa a fazer a parte de instalação hidráulica. A gente desce com o tubo do reservatório, já chega em um ponto, não pode passar um tubo de hidráulica porque tem um pilar naquele ponto, tem uma viga. Por exemplo, já vi muito acontecer. O pessoal tá com o térreo e tem o primeiro pavimento, e aí nesse primeiro pavimento tem um banheiro. Nesse banheiro precisa descer com a rede do vaso sanitário, a tubulação de esgoto, só que aí o arquiteto não considerou um pé direito suficiente para que botasse um forro e esse forro escondesse essa tubulação. Aí, como não foi considerado isso em altura e em projeto, o tubo ficaria exposto. Aí já vai mais um custo. Vai ter que rebaixar mais um forro aí para poder esconder essa tubulação. Então o pé direito já acaba diminuindo. Vamos supor que a gente tivesse um pé direito de 2,50. Então essa tubulação ficando exposta nesses 2,50 para que um forro de gesso esconda essa tubulação,
ele teria que baixar o forro com o pé direito aí para 2,30 por aí, para poder esconder essa tubulação. Então, seu pé direito já ficaria mais baixo. Então, são coisas que vai aparecendo no decorrer da obra, que isso vai dando dores de cabeça. A gente acaba jogando a culpa num pedreiro, joga a culpa num proprietário, aí a culpa vai para o arquiteto que não fez um projeto direito. Só que o pessoal não sabe que aquilo ali ocorre por conta de falta de projetos. Então, essa falta de projeto ou falta de informações no projeto acaba acontecendo coisas que vai desgastando tanto o proprietário como os profissionais envolvidos e no final acaba todo mundo sai dali infeliz, com o proprietário com gastos absurdos, o arquiteto que não prestou, o pedreiro que é pior ainda, que só inventou mais trabalho, mas são coisas que não foram pensadas. E o projeto, um projeto bem feito, ele serve para mostrar a gente o que é que vai ter naquela obra, quais são as etapas que você precisa fazer para chegar naquele produto final, e são coisas que você consegue montar toda a etapa. Você sabe quais são os primeiros serviços e quais são os últimos serviços, quais são as etapas que você precisa seguir para que no final seja dê aquele resultado. Então, por exemplo, um projeto arquitetônico bem feito, ele vai vir com o tipo de cobertura que vai ser utilizado, se vai ser cerâmica, se vai ser telha metálica, se vai ser telha de fibrocimento, se a estrutura da cobertura vai ser em madeira, se vai ser metálica, qual o forro que vai ter ali, se vai ser PVC, se vai ser gesso. Então, são várias informações que precisa ter no projeto para quando o profissional pegue esse projeto, os outros profissionais envolvidos nos projetos ali consiga identificar esses tipos de acabamento para que a gente consiga ver a melhor possibilidade e os melhores materiais para ser utilizado para que gere até um custo a mais para o cliente. Então, com um projeto arquitetônico bem feito, bem elaborado, com o tipo de revestimento já aplicado, qual vai ser o piso que vai ser utilizado naquela parede, se vai ser porcelanato, se vai ser cerâmica. Então, tem que ser tudo bem pensado para quando chegar na mão de um projeto de estruturas, ele consiga dimensionar todo o projeto de acordo com o que tem na arquitetura. Então, ele vai alocar um pilar, mas quando ele faz a alocação do pilar, ele vê que ali tem um chuveiro ou tem um ponto de tomada. Então, esse pilar que eu não posso colocar aqui, eu tenho que deslocar o pilar ou eu tenho que já ver as interferências que são possíveis de aparecer. Por exemplo, ele faz um dimensionamento lá que a viga ficou com 60 de altura. Então, para o pé direito que o arquiteto considerou, aquela altura daquela viga não é suficiente para atender o pavimento de baixo. Então, aí é onde entra a comunicação entre os profissionais. O estruturalista tem que ligar para o arquiteto, passar a situação, ó, eu fiz o dimensionamento aqui, mas a viga ficou com essa altura, não dá para atender seu pé direito, o que é que você pode fazer? Aí, onde os dois se comunicam e entram em acordo para ver o que é que pode ser feito e resolvido. Então, é aí onde começam a aparecer os problemas e já serem resolvidos no próprio projeto. Não chegar na obra na hora da execução e o problema aparecer lá na hora da execução, e aí ter que parar a obra para poder resolver e acaba gerando um custo de mão de obra parada. Ou se aquele serviço não for executado, né? Por exemplo, o cara executou a viga e viu que o pé direito ficou muito baixo. E aí agora? Vai ter que quebrar? Ou vai ficar com aquele pé direito lá baixo? Então, são coisas que vai aparecendo no decorrer que a gente consegue visualizar no projeto. Então, o projeto é para a gente pensar e ver as situações que podem aparecer e o que não podem aparecer. Então, um projeto bem feito é isso, ter todos os projetos. Então, para a gente ter uma obra sem dores de cabeça, sem gastos absurdos, a gente precisa ter não só o projeto arquitetônico, a gente precisa ter o projeto arquitetônico, projeto de estrutura, projeto de instalações, hidráulica, elétrica, esgoto, para que a gente consiga visualizar as etapas daquela obra,
para que não tenha problemas futuros. Então, com todos esses projetos feitos, executados em suas mãos, você consegue quantificar esses materiais. Se eu tiver só com um projeto arquitetônico, eu não vou saber a quantidade de tubulação que eu vou gastar naquele projeto, se eu não tiver um projeto de instalações. Imagina aí, o cara só com projeto arquitetônico, e aí, Ronaldo, quanto é que vai pegar ali de... Quantos metros de tubo de 100 vai ser nesse projeto arquitetônico aí? É o cara dar um chute no escuro, o cara fala assim, rapaz, compra aí 20 tubos aí de 100. E aí no final usa só 3. E o restante, e agora? Então, para isso que serve todos os projetos. Com o projeto de esgoto, a gente consegue quantificar todo esse material. Isso serve também para o projeto de estrutura. A gente consegue quantificar a quantidade de concreto, quantidade de aço, principalmente concreto, né? Se a gente sabe que vai ter 20 pilares, 20 sapatas, então a gente consegue saber a quantidade de volume que vai ter aquele concreto e acaba até sendo econômico também saber a quantidade total de concreto que vai ter ali, até para solicitar um caminhão betoneira. Ah, você vai ter, se eu montar todas as minhas sapatos aqui e viga baldrames, eu vou ter 15 metros de volume aqui de concreto. Então, é só ligar para a concreteira e solicitar esse caminhão, e aí o rapaz vem e bate tudo no dia. Melhor do que você contratar várias pessoas para fazer aquela concretagem. Aquilo ali levaria 2 dias para fazer a concretagem de todo esse volume de concreto. Um exemplo aqui. Então seria um custo a mais de mão de obra. E você tendo esse projeto em mãos, você consegue falar assim, ó, vai ser mais viável. O que seria mais viável? Eu contratar o caminhão ou eu contratar as pessoas aqui para poder bater esse concreto? Então, são coisas que você consegue visualizar e fazer para que não tenha esses gastos assim absurdos. Então você consegue comparar as coisas com o projeto em mãos, tá? E o que acontece se eu fizer um projeto sem obras? Vamos supor que você comprou terreno lá e aí, eu vou construir aqui uma casa de 2 quartos, sala e cozinha. Chama o pedreiro, vamos marcar aqui 2 quartos, cozinha, sala, banheiro, beleza. A gente começa a fazer a marcação e começa a levantar as paredes. E aí, no decorrer, rapaz, esse quarto aqui ficou muito apertado. E agora? Quebra aí e puxa essa parede mais pra cá, para aumentar mais o quarto. Aí já vai começando a aparecer as coisas, quebrando. É, essa porta aqui tá ficando aqui muito apertada. Vamos aumentar essa porta, ou vamos mudar ela de local. Fez o quarto, não pensou na ventilação. Aí depois da casa pronta, rapaz, esse quarto aqui ficou escuro e sem iluminação. E agora? Quebra para fazer a janela. Então são coisas que é você dar um tiro no pé e gastar um dinheiro aí absurdo. Porque assim, eu vejo muita galera falar assim, rapaz, tu vai executar uma obra aí, contrata um profissional para fazer um projeto. Não, fazer um projeto aí é gasto necessário, pô. É um gasto aí que vou ter que não precisa, é só contratar uns pedreiros bons aí e a galera faz a obra tranquilo. Só que assim, é o que eu falo, se vai começar a obra, o projeto faz parte da obra. Então, o projeto é o início da obra, é onde você começa a pensar, a colocar suas ideias no papel e ver se aquilo ali é viável ou se não é. O que é que você pode colocar, o que é que você pode tirar. Deixa eu só tomar um café aqui, rapidinho. Então, é você saber o que é que vai ter e o que não vai ter naquele processo ali. Então, você consegue identificar todos esses problemas para que você não tenha custos absurdos aí. E aí, quando você faz um investimento no projeto, é um custo que você está tendo agora, mas você vai economizar lá na frente, quando você estiver finalizando a obra. Você vai saber todo o processo, você vai conseguir ter prazos. Para eu executar a fundação aqui, vai ser X volume de concreto, X volume de escavação. Em quantas semanas eu consigo fazer essa escavação aqui? Você senta com o profissional que vai executar, debate com ele e vê a capacidade de desenvolvimento da galera e fala assim, ó, não, isso aqui em 2 semanas eu consigo escavar, fazer toda a armadura, colocar no lugar e concretar e deixar pronta essa parte da fundação. Beleza. E se um projeto
Você consegue fazer isso? Não, não tem, não existe. Então é você tapar os olhos e dando passos aí no escuro. Então, para isso que serve um projeto. Se você vai construir, reformar, pense realmente, procure um profissional, é, converse com pessoas que já fizeram um projeto ou pessoas que já executaram sem projeto e quais foram as dores de cabeça dela, os custos que ela tiveram. E assim, às vezes tem coisas que realmente vale a pena você investir para que você não tenha prejuízo, beleza? Então já curte esse vídeo aí, inscreva-se no canal, porque eu vou sempre passando aqui para vocês ideias, falando sobre coisas de obras. Vou estar gravando um próximo vídeo aí, eu acredito que eu vou gravar uma obra mostrando o dia a dia para vocês, como é que funciona algumas coisas, tá? Então, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal, que logo logo tem mais vídeo por aí.